O que será que aconteceu no Monte da Transfiguração? Uma passagem que você encontra em Mateus 17, do verso 1 ao verso 8, e em várias outras passagens, porque todos os evangelhos, mencionam esse episódio, com exceção do Evangelho de João, mas você encontra em Lucas 9, em Marcos 9, você encontra também menção a esse episódio em que Jesus leva Pedro, Tiago e João para um monte. As pessoas não sabem exatamente qual monte é, né? Fala-se que talvez o Monte Tabor, né? E nesse monte, o texto diz que Jesus se transfigura e aparece em toda a sua glória. E Pedro fica surpreso com aquilo, e nesse momento também aparecem Elias e Moisés conversando com Jesus. Estão ali Pedro, Tiago e João e veem aquela cena. A Bíblia não diz como é que eles reconhecem que se trata de Moisés e Elias, mas eles percebem que é Moisés e Elias falando com Jesus e Jesus transfigurado. Aparece Jesus em sua glória, Jesus aparece de uma forma gloriosa, transfigurada. O que significa essa passagem? Primeiro que foi uma forma do Senhor. O Senhor tinha acabado de falar para os discípulos que ele ia morrer, que ele ia passar pela morte, que ele ia ressuscitar, e aquela experiência ia dar para os discípulos uma segurança muito grande acerca da identidade de Jesus, porque eles, vendo Jesus em sua glória, compreenderiam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus era o enviado e que Jesus é Deus. Eles viram a glória, eles tiveram uma experiência, e durante aquela experiência, eles ouvem uma voz que diz: "Este é o meu Filho amado, a ele ouvi", quer dizer, Deus, o Pai falando, os discípulos percebem ali, né, o Pai falando sobre Jesus, definindo a identidade de Jesus, para que os discípulos soubessem quem era verdadeiramente a pessoa de Jesus. "Este é o meu Filho amado, e a ele ouvi". E você nota que quem aparece conversando com Jesus nessa experiência, que Pedro, Tiago e João testemunham, é Moisés e Elias. Moisés simbolizando o ministério da lei, a lei de Deus. Porque Moisés foi a pessoa através de quem, o mediador através de quem Deus enviou a sua lei a Israel e a toda a humanidade, os 10 mandamentos e toda a lei de Deus. E os profetas, né, simbolizado ali na pessoa de Elias, que foi um profeta símbolo, né, do ministério profético na nação de Israel. Então Deus está falando: você tem a lei, você tem os profetas, mas Jesus, meu filho, é ele que deve ser ouvido. Ele é o cumprimento da lei, ele é o cumprimento dos profetas, ele está acima de tudo isso, porque ele é Deus, ele é a expressão viva, Jesus é a expressão, vamos dizer assim, em carne e osso da lei e dos profetas. Tudo que Moisés falou, tudo que Elias falou, se expressam e se cumprem na pessoa de Jesus. É ele o cumprimento da vontade de Deus perfeitamente. É por essa razão que aparecem ali Moisés e Elias como símbolos da lei e do ministério profético, que é um ministério de revelação. Deus se revelou através da lei, Deus se revelou através dos profetas, mas Deus se revela plenamente, em plenitude, completamente, na pessoa do seu Filho, em Jesus Cristo. E com aquela experiência, uma experiência que marcou profundamente os discípulos, tanto que Pedro, numa de suas cartas, se você for ler lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 17, 18, muitos anos depois, Pedro já apóstolo, a igreja já constituída, né, talvez dezenas de anos depois daquela experiência, Pedro escreve, né, sobre Jesus, dizendo quem é Jesus, dizendo assim: ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado". Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele
no Monte Santo. Você vê que muitos anos depois, Pedro se lembra dessa experiência no Monte da Transfiguração, que eles tiveram justamente para não ter nenhuma dúvida acerca da identidade de Jesus. E foram 3 os que tiveram essa experiência, para que ninguém dissesse que foi uma impressão que um deles teve, não, mas os 3 tiveram a experiência da visão, né, da glória de Jesus na sua glória, mesmo antes da crucificação, para que eles não tivessem nenhuma dúvida com relação à identidade de Jesus e soubessem, né, que Jesus é o cumprimento da lei, simbolizado ali na pessoa de Moisés, e dos profetas, simbolizado ali na pessoa de Elias. Na próxima semana virá a próxima pergunta, nós estaremos aqui respondendo. Envie a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento para o nosso Pense e Creia.